inicia, Esse que ele inicia domínio a aí é para evolução. quantos milhões de Sim. anos? Então vamos lá, que eu até lembrando a todos que agora que eu botei para gravar, esqueci. É, então, pelo pensamento e pela vontade, que o médio exterioriza, ou dos espíritos desencarnados, ou dos encarnados, ou não, que sintonizam com a mente mediúnica. Aí já começa, né, o perigo, né? Quais os espíritos que sintonizam comigo? Né? Porque todo mundo tem ectoplasma. Eu não tenho para produzir espírito, para produzir objeto, mas ectoplasma ninguém perde. Senhoreando-lhe o modo de ser. Ivonete levantou a mão, ela quer falar. Diga. Se levantei foi sem querer. Ah, Então, vamos ver aqui. Eu fiz em 5 itens. Infinitamente plástico, da forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres. Botei aqui letra A, eu gosto de trabalhar assim. Então, é o que a gente estudou. A irmã Sheila, a enfermeira, se tornou visível. Né? Palminha, o José Grosso, se tornaram visíveis. Os espíritos muito comum que andam com ela. O Joseph Gleber também. Mas Joseph Gleber não tinha essa característica de ser brincalhão. Então, se tornou visível. É a chamada materialização. É Jesus subindo, Ivonete, no Monte Tabor, com Simão, Felipe e Tiago, e eles tiveram uma sonolência. Não é sonolência, eles estavam entrando em transe. Mas a Bíblia não tinha como explicar isso. Né? 2000 anos atrás. Eles pegaram um sono. Não estavam em sono. Eles estavam em estado alterado de consciência, produzindo fluido ectoplásmico para a materialização de dois espíritos, Elias e Moisés. Um viveu 1350 anos, o outro 400 anos, o último profeta. Materializaram-se no Monte Tabor. Capítulo da Bíblia, Transfiguração no Tabor. Tão visível, tão real, que Pedro, né, quando vê ainda, porque ele está no semilúcido, né, ele está querendo armar barracas para os dois passarem a noite. Né? Quer dizer, é tão real. Ali não fala em anjo, não fala em diabo, fala em Elias e Moisés. Por que Moisés foi reconhecido por Pedro? Porque tradição oral, né? Moisés era igual, pegava na língua, né? Língua presa, ele caracteriza isso na Bíblia. O grande profeta, ele tinha a língua presa. Então, aparece ali a cena dos dois. Isso é materialização. Quem forneceu o fluido? O próprio Simão Pedro, Tiago e Felipe. Forneceu o fluido para que aparecesse. Jesus determinasse orientações, porque ele trouxe para orientar aqueles dois, né? Porque ele é o Senhor de todos nós, né? No planeta. Enfim. Aí tem aqui, ou, né? Diante da objetiva fotográfica. Né? Então, digamos, Mariane é um médium que forneça esse fluido em abundância. Os espíritos, trabalhando com Mariane, vão se materializar, caminhar pelo salão, usar e tudo mais, né? Curar, provar a imortalidade da alma. Ou impressionar a tecnologia da época. Aqui no Brasil já estava começando a televisão, mas poucos tinham. A fotografia. Impressionar a fotografia, que foi a época de Kardec, né? Que era tecnologia, que está na Obras Póstumas, ele coloca fotografia do pensamento. Se fosse hoje, ele colocava transcomunicação e tudo mais. Então, impressiona. Eu vou falar isso depois, da objetiva fotográfica. Mas vou falar primeiro da levitação. Vou continuar. Da consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação. Esse é o fenômeno que gerou santo na igreja beça. Madre Teresa de Dávila, São José do Cupertino, né? Levitando. Se eu sou católico, eu sou santo. Se Dalva levita de espírita, Dalva é o Satanás. É assim que você vê nos filmes até hoje. Pega os filmes da Netflix de terror, né? As meninas sob possessão, o que for, levitando, o padre vem para exorcizar. Né? Mas se aquela menina fosse de família católica e tudo mais, é uma santa. É uma santa. Porque levita.
Então tudo isso é fruto da ignorância, que o Espiritismo, eu estou falando aqui não como crítica, o Espiritismo vem como explicar, né? Que é fruto da nossa ignorância. A levitação se dá como efeitos físicos. A gente não vê, mas os espíritos estão amarraram as mãos, fios, bastões e ergue o médium. Então há trabalho de cientistas, eu estou com um livro aqui, não vou mostrar a vocês, mas vou dizer só a sensação do maior que Kardec acompanhou, que hoje em dia está com 90 e poucos anos, que é Divaldo Franco, né? Mas na época ele chamava Daniel Douglas Home. Na sua biografia, aquilo que todo mundo achava que era, até a fisionomia dele, do médio era igual. Ele voltou com a mesma aparência. Joana autorizou ele dizer, né? Sim, meu filho, pode dizer. Você foi Daniel Douglas Home, o irlandês que assombrou a Europa, porque ninguém produzia efeitos físicos de levitação como ele. Ninguém. Napoleão III, médicos, todo mundo, fotografia. Ele subia com lápis, escrevia no teto. Né? Como é seu nome, Carmen? Carmen, saía do transe. Depois, você duvida, Carmen? Pegava a mão de Carmen e subia. Olha seu nome lá escrito. As pessoas, eu duvido, no terceiro andar, ele saiu, ficou duro, corpo duro, atravessou a janela, tudo trancado, todo mundo olhando pela janela e flutuando. Depois entrou pelo prédio e bateu na porta, estava fechado o apartamento. Eu duvido, eu vi, mas não creio. Então os espíritos fizeram de novo, ele fica duro, horizontal, sai flutuando, entra novamente. O maior de todos, a sensação que ele dizia que tinha na hora desse transe, onde ele levitava, era só uma das características dele. Né? E pegar fogo, Napoleão III botou um papel na brasa, pegando fogo, ele apague, o fogo apagou. Napoleão pegou quente, acenda, o fogo acendia. São coisas que assombram. Assombrar o mundo é para chamar a atenção, né? Daí, o que não deu muito resultado para muita gente. Mas ele vai dizer, durante essas elevações ou levitações, normalmente não tenho qualquer sensação particular em meu corpo, a não ser o que eu poderia descrever como uma plenitude elétrica, como se meu corpo tivesse eletrificado ao redor dos meus pés. Meus braços geralmente ficam duros e são puxados para cima de minha cabeça, como se eu estivesse querendo agarrar ou alguém estivesse me puxando, alguém invisível. É o que ele está dizendo, que a gente não vê, mas há bastonetes, fios de ectoplasma erguendo ele, só que o pessoal olha, ninguém vê nem ele. Ele, o corpo duro, sendo elevado, fios, porque ele não tinha como explicar, porque ele não está vendo, nem a gente está vendo o ectoplasma. Só quem pode explicar é André Luiz, porque ele está desencarnado e está vendo aquilo que os nossos olhos não veem. Nós, por detrás dessas pessoas que levitam, há um emaranhado de bastonetes, de fios, erguendo ele, Então, fenômeno de levitação, né? Invisíveis. Ele não se aprofunda aqui, eu também não vou. Mas vamos continuar. E substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem, mentalmente afinados com ele. Aqui tem tudo a ver com o nosso dia a dia. No nosso dia a dia mesmo, dentro de casa, fora de casa e na mediúnica. Na mediúnica, isso aqui é coisa. Por quê? Né? Vou ler novamente o trecho. Ele substancializa, ou seja, o pensamento é matéria, é substância. O pensamento não é... Quando você tem uma ideia, Ivonete, essa ideia se plasma na sua frente, embora você não vê. O desencarnado vê. Porque ela é substância, ela é matéria. Ela tem átomo. Os átomos mentais. Que a própria física quântica já busca identificar. Mas não tem aparelho que meça ainda aquilo ali. Composto de átomos, de elétrons. André Luiz fala, está composto. Eu pensei em uma flor, ela se materializou. Agora eu vou pensar em um celular, sumiu a flor, aparece o celular. Então, aquilo, ele está dizendo, substancializa as imagens criadas pelo médium ou dos companheiros que o assistem, mentalmente afinados com ele. Quem quiser se aprofundar, pesquisador
italiano, Ernesto Bosano, Pensamento e Vontade. Ele só vai estudar isso aqui. Fotografia do pensamento, formas de pensamento, ideoplastia. Tudo a mesma coisa. Como é o nome? Pensamento e Vontade, um livro clássico, né, que é chamado Os Autores Clássicos, pós-Kardec, né, mas a FEB imprime. Esse aqui é a edição nova, né, mas as antigas são pequenininhas, as letras pequenas. O capítulo 3, eu vou ler só um trecho, fotografia, porque ele é cientista, ele não acreditava nem em Deus. Ele passa a ter a certeza da existência de Deus, quando ele vai pesquisar durante mais de 30 anos. Então ele vai dizer que isso começa na ciência em 1896, embora sempre existiu, por isso que Kardec já falava. Mas ele faz uma experiência interessante, eu vou só falar aqui, com o senhor Darger. Ele manda, os cientistas mandam ele pensar em uma garrafa, veja a garrafa, pegou uma garrafa de cachaça, ele chama, aguardente, pense nela, pense, olhe para ele e pense, apaga a luz, chamada fotografia transcendental. Outros no claro, mas são raríssimos. Pense, tirou a garrafa. Aí colocava a máquina focada aqui, no centro cerebral, só focada aqui. Ele brinca, essas fotografias ninguém precisa fazer pose, porque no escuro, bota aqui na testa e tira a foto. Manda revelar. Tá lá a garrafa, na impressão, na chapa. E uma mulher atrás, desconhecida. Que mulher? O senhor pensou em alguma mulher? Peraí. Quem é essa mulher aí atrás? Eu disse, não pensei, não conheço essa. Olhando na foto, não conheço, nunca vi. é a mulher que está segurando a Ele garrafa? foi um certo conhecido do movimento espírita, um tal de Leon Denis, grande continuador de Kardec. Na sessão na casa do seu Denis, já que era na França, o espírito veio, era Sophie. Ela morreu, era uma vendedora de legumes dali da região de Amiens, vendedora de legumes. Aí, auxiliada por outros espíritos, ela apareceu na foto, ó. Atrás, tirou a foto dele pensando, tirou a garrafa, pensando na garrafa. A garrafa saiu. E por detrás da foto saiu ela, dando adeus. Ela, veja, o pensamento se fotografa. E ainda fotografou um desencarnado que estava ali atrás. Fala sério. Quando Carmen ora, aqui não tem como você ver a foto, né? Tem uma aura branca, então as fotos. A mulher passa 40 anos pesquisando. A senhora Felícia Scatcher. 40 anos fotografando médios. Veja o trabalho para deixar para a gente que a maioria nem lê. Não. Mesmo os espíritas. Ela vai fazer um trabalho com um padre. Fosse com vários, um padre, um tal de arquidiácono Colley. Mandou ele entrar e fotografar. Apagou a luz. Pense na... Ele mandou pensar em quê? Não sei aqui não. Mandou pensar no objeto. É assim que ela me dizia. Pensa aí, fosse hoje. Pensa no celular, Sr. Colley. Né? Diácono. Ele entrou lá, um homem já pensando. Só que ele estava com uma preocupação. Um amigo dele estava em terrível crise moral. Ele não disse a ela. E na hora que ficava, demorava, né? Aquele negócio ali, demorando, pensando no objeto. Mas enquanto ele posava para a fotografia, ele começou a rezar com fervor, pedindo a Jesus que ajudasse o seu amigo. Não dá para vocês verem, mas a cabeça dele está no meio. Por fora é só uma aura, uma auréola de luz ectoplásmica. Imprimiu. Aí ela vai dizer, o Senhor revelou aqui algo de imensa importância. É por isso que os santos da Igreja Católica têm aquela auréola, aquele anel. Sim. Mas não tinha máquina fotográfica. Mas os videntes viam um homem de bem, a sua aura luminosa, a aura. Agora tem uma prova positiva, vai dizer a pesquisadora, mulher, 40 anos trabalhando com isso. Os santos também era visto assim, porque ela mostrou a foto a ele. Enquanto o Senhor rezou, sua mente se iluminou. Enquanto eu orava aqui na abertura, sozinho, com defeito, minha mente estava assim, com essa auréola branca no rosto dele no meio. Quando Dalva ora sozinha, acompanhado, a gente faz luz.
É por isso que os espíritos sofredores se aproximam, quais mariposas que se aproximam da lâmpada. Porque eles estão dizendo, alguém está orando. Tudo isso é fruto de trabalho de pesquisadores, que infelizmente a maioria de nós, como humanidade, a gente descarta. Era só para provar o quê? Olha, Dona sua mãe, você sente saudade dela, mas ela está viva, viu? Não precisa ficar chorando. Quando sentir saudade, chore, mas depois sorria, porque Zu está viva. Porque o que não faltou foi prova que ninguém morre. A gente só vai trocar de veste. A maioria da humanidade descartou tudo isso. Porque as revistas aqui não são nada interessantes, né? Não tem foto de fofoca, que artista foi para a cama com alguém. Não tem nada disso. Não atrai. Né? Então, são pesquisas que os espíritos estão dizendo aqui. Gente, o nosso pensamento se fotografa, né? Substancializa, ou dos companheiros que o assistem mentalmente. Há um outro exemplo aqui, eu não vou ler, eu devo ter perdido já, aqui, onde foi assim. O homem, aqui, olha só, veja como isso tem influência na mediúnica. Estou trazendo isso aqui, mas tem influência no nosso dia a dia. O pesquisador manda o senhor Darger. Pense em um objeto qualquer, me foge aqui, está no livro. Ele está lá pensando, Maria, vamos botar novamente a nossa realidade. Pense num celular. Ele olhava o celular, depois tirava a máquina voltada para a testa dele, apaga a luz, tira a foto. Mas no começo, na hora que ele foi apagar a luz, os assistentes e um corpo de mais de 15 médicos ao lado. Alguém chegou para o homem, tirou a foto dele, pensando, digamos, no objeto, que eu falei celular, junto com o outro e com o outro. Só que o outro, o senhor, na hora que foi tirar a foto, o outro se coçou e colocou com a mão assim. E a França, quem é que aquela foto com a mão assim? No Napoleão. Napoleão. O homem falou, o seu fulano, o seu Darger, o senhor virou Napoleão, é? Todo mundo riu, a médium riu, tirou a foto, o objeto revelado está lá na foto, que ela pensou. E em cima, Napoleão, a foto, aí ele evocou, pediu a coisa dos espíritos. Peraí, o espírito Napoleão apareceu com uma outra? A mulher, não, meu filho. Aí foi sua brincadeira. Aqui não é local de brincadeira. Você sugestionou a médium. Que na hora de começar, você procurou uma brincadeira chamando ela de Napoleão. Que o rapaz do lado, só porque você coçou dentro da coisa, ficou com a mão assim. O senhor vai tirar a foto assim, vai ficar a cara de Napoleão. Ela sorriu. Rápido. Pense no objeto, ela pensou. Mas ela sorriu, plasmou Napoleão. Quando eu li isso aqui, imagine como é que eu chego na mediúnica. O doutrinador e o médium ostensivo, o doutrinador conversando. O outro lá, está lá pensando assim, mesmo para ajudar, fala para o doutrinador, pense nisso, diga isso, ao invés de ajudar, ele atrapalha. Né? Ele tem que orar, não pensar, porque o pensamento dele está sendo plasmado. O médium começa a sintonizar, a misturar o pensamento do espírito com o pensamento do outro que está lá, do assistente. O doutrinador se perde, porque ele sai da sintonia com o guia dele. E fica tudo misturado. O outro não está fazendo por mal, faz por ignorância, como eu já fiz muitas vezes. Que é um poder da mente muito grande, viu? Imagine. Desconhecemos ainda. Sutil, está aqui. Vários outros. O espírito, uma brincadeira sutil. Tem um caso aqui, não sei imaginar que está. Mas essa máquina especial Mário, essa máquina fotográfica. Comum, máquina fotográfica. Quem era especial? Comum da época. Era um médico que era especial, ele não fala. Pessoas especiais fornecem fluido com uma consistência, uma abundância que as máquinas registram. Né? Então, o especial é o médium. Especial é o médium, é a máquina. No Brasil, eu estou só retratando aqui para a gente não ficar muito árido. O assunto é muito provocador. No Brasil, Aureliano Alves Neto viajou para a Suíça. Né? Viajou para a Suíça e tirando foto, né, com a mulher dele.
dos locais de turismo em 1953. Quando ele foi revelar, saiu a foto do seu amigo, Dr. Otávio Coutinho. Aí o que ele fez? Eu também ficaria. Peraí. Ele morreu. Ele era espírita. Meu amigo morreu. Mandou uma carta, né, para a filha. Não, ele voltou, procurou a família. Meu amigo morreu. A filha não. E o pai apareceu. Eu estou vivo. O que foi que aconteceu? Você aqui na foto. Eu tirei a foto de um ponto turístico na Suíça. E você saiu atrás de mim. Se você não está morto. Foi para a mediúnica. Foi ouvir a opinião de um espírito que esse explicou. Olha o que o espírito vai dizer. Vocês consideram tudo extraordinário, né, meus filhos? Mesmo os casos mais comuns e banais. O que sucedeu foi o seguinte. O irmão Otávio acabou de almoçar aqui em São Paulo. Foi tirar uma soneca da 1h30 às 2h. Sentou-se na sua poltrona, no terraço de sua casa. Mas como antes de dormir ele tinha pensado em você, que é seu grande amigo, que estava viajando na Suíça, e como eu tinha pensado fortemente em vocês, ele se emancipou do corpo E foi para até a lá. Suíça. E quando ele ficou atrás, abraçar vocês, né? E vocês tirando fotos, né? Pediu alguém para tirar foto do casal. O rapaz que tirou a foto ofereceu o fluido que imprimiu na máquina fotográfica. Ele não morreu, não. Isso é uma coisa simples, meu filho, comum, para quem pode fornecer o fluido, o médico. Quer dizer, na hora que ele pediu alguém para tirar foto dele no ponto turístico na Suíça, o amigo dele, ele vai constatar que foi na hora de 1h30 às 2h, lá com um fuso diferente. Alguém, quando tirou a foto, o rapaz em São Paulo se desprendeu, emancipação do corpo, e apareceu, foi abraçar eles, porque pensou neles muito antes. Como é que está meu amigo viajando com minha amiga? Dormiu, sentado na cadeira, saiu, abraçou eles na hora que estava tirando a foto. Quando ele revelou na Suíça, apareceu ele lá atrás. Ele pensou que ele morreu. Veja, Ivonete. Veja, isso aqui é um livro, sabe coisa, né? Eu não sabia que era possível isso, não. Só sobre essas coisas. Hein? Não sabia que era possível, assim, no caso, quando a pessoa dorme, desprender a alma, né, para... É emancipação. No caso, ele pensou em sair na foto? Se você cochilar aí, você sai do corpo. É. Dormir, sai. Não, eu sei disso, mas eu falo para se revelado em uma foto, isso aí eu não Ele imaginava. não tinha intenção. O homem também, doutor Otávio, não sabia de nada. Quando apresentou a foto, ele tomou Eu estou entendendo. um susto. O que aconteceu? O que ele explicou foi na mediúnica. Ele pensou nos amigos viajando, dormiu, foi até eles, os abraçou, acordou, não se lembrou de nada. Mas na hora que estava sendo batida a foto, quem bateu a foto forneceu fluido sem saber, para imprimir na revelação, né, o espírito. O espírito não se materializou na Suíça. O espírito apenas imprimiu a sua presença na câmera fotográfica. Na foto. Na cópia fotográfica. São coisas absurdas que a gente tem ainda para descobrir. Muito para descobrir. Então, veja a importância do que a gente anda pensando. Porque o que a gente pensa é espiritual. Não é à toa que Jesus disse: tudo que estiver escondido vai ser revelado. Só poderia ser escondido. Diga, Maria. E eu lembrei também, Mário, de um livro, o Ação e Reação. Lembra que tem essa parte onde os Vingadores, de uma faculdade, né? Não sei se é faculdade realmente, mas eles estudam justamente para se vingar. E quando ele acompanha determinada pessoa, ele acompanha o pensamento. Aí ele fala que a gente tem o pensamento recorrente, né? Meu desejo de comer, de tomar banho, desculpa, de ir em algum local, e tem o pensamento de algo que eu quero fazer. Então, eu quero muito ganhar na Mega. E aí ele vai cada dia mais insuflando esse meu pensamento até ele conseguir se vingar de mim através disso aí, para que eu tome medidas erradas por conta do meu pensamento. Esse livro, inclusive, foi um amigo, Mário Sérgio, que me deu uma... Leonel e Clarindo. Tem uma palestra do Dutra Dias, depois eu posso indicar para você.
onde ele vai falar sobre a obsessão, ouvindo Leonel e Clarice, são dois obsessores. Eles dão uma aula de como obsidiar. Esse capítulo ela falou, Haroldo Tadinha faz uma palestra, aprendendo com os obsessores, como obsidiar, é o que ela falou. Todo mundo tem um desejo central ou um tema básico. Qual é o meu? É Mega Sena. Mega Sena. Essa é minha brecha. Essa é a brecha que eu vou deixar, porque minha onda mental só fica nessa. O outro casa a onda mental nele e vai me comandar como uma marionete. A partir daquele que eu gastar até o dinheiro da minha casa para jogar. Então, livro muito bem indicado. Eu vou encerrar só um trechinho aqui. A gente não vai encerrar o capítulo, né? Porque isso aqui é muito profundo. Então, exige-nos, pois, muito cuidado para não sofrer o domínio de inteligências sombrias, uma vez que manejado por entidades ainda... Parou aonde? Estou perdida. Onde eu terminei aí, eu tinha acabado de ler, foi mentalmente afinados com ele. Exige-nos, pois, muito cuidado para não sofrer o domínio de inteligências sombrias, uma vez que manejado por entidades ainda cativas de paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações. Então ele está falando aqui das obsessões, obsessão por efeito físico. É muito pouco falada, mas está no livro dos médicos. Cadê fala obsessão por efeito físico? É mais conhecido em filme, poltergeist, né? Os espíritos utilizam o fluido da criança para sacudir os móveis, assombrar a família, as meninas. Então é chamado polter, espírito, geist é espírito, polter, barulhento, perturbador. Da Alemanha, os pesquisadores alemães. Acho que eu lembro desse filme. Construíram um conjunto habitacional em cima de um cemitério. Assim. Steven Spielberg, clássico, poltergeist, a minha andorinha. Então, imagine um espírito inteligente que sabe pelo pensamento e vontade manipular o fluido. Ele encontra a Dalva, que fornece esse fluido, e Dalva não sabe que ela fornece isso. Esse fluido é uma abundância, porque é invisível. Então o espírito utiliza aquilo para assombrar a Dalva, perturbar a Dalva se ele não gosta dela. Né? Então a Dalva chega em casa, aí vai a mulher voando. Né? É o médico daqui, Carmine Mirabelli, em São Paulo, né? Um dos maiores do Brasil, tem a foto dele nesse livro. Trabalha na sapataria, pobre, né? Em São Paulo. Aí chegou Tereza para comprar um sapato. Você tem que subir, botar a escada para pegar o sapato, né? Eu calço 30, 38. Aí quando ele olhar, só calça 38, a caixa vinha voando, a caixa de sapato, tem a fotografia. Quando ele olhou, cadê a Tereza? Tereza, ó. Aí era demitido. Onde ele passava era demitido. Tudo que ele se pregava com 15 anos, 16 anos era demitido, porque as coisas que ele inventava. Ele pensa em se matar, até que ele vai a um centro, né? E se torna um dos maiores. Carmine Mirabelli, estudado por vários cientistas europeus que vieram a São Paulo. Ele levitava no meio da rua, meio-dia. Tem foto dele levitando em São Paulo. As pessoas tiram foto levitando no meio da rua. Quer dizer, não foi chamado de santo, né? Porque ele era espírito, né? Então, Agora, Mário, no caso dele, levitando, tinha uns espíritos com bastões, fios suspendendo. Só que não veio o ectoplasma, não veio. Eu estou doando aqui agora, vocês não estão vendo. Quem dá uma consistência para se materializar é o que reencarna, é os desencarnados. Quando queiram, né, aparecer ao público. Mas eles já não têm interesse, né? Deus não permite nessa quantidade. Mas no caso desse rapaz levitando na rua, Aí já era um trabalho feito, né? Ele já estava bem. era ele mesmo que... Não é ele que faz, os espíritos. Ah, tá. A Pensei. oração aqui é feita pelos espíritos. E queria o que com isso? Trazer ele à a cura? imortalidade, que existe algo além da matéria. O objetivo primeiro nesse, a gente leu. Sim, mas é porque ele no meio da rua levitando. Provar que existe algo além da matéria. Como é que eu não faço isso e você faz? O que é que faz isso? Aí você desce para o estudo. É esse o objetivo. O estudo vai me dizer que... Como é que Carmen levitou? Eu não consigo. Espera aí que você vai explicar. Ó, nós, os espíritos, estamos por detrás de Carmen. Enrolamos ela em fios, em bastões e a erguemos do sol. Ah, mas é assim, é?
Mas como é que só carne? Não, é porque carne fornece o fluido que você tem, mas não dá em quantidade para a gente fazer você levantar. É tudo No isso que caso, eu ele tô já veio com a programação, com essa falando. Isso. quantidade, né? Ninguém cai de paraquedas. A gente acabou de fazer esse estudo ontem, eu, Ivan e todos. Livro das Obsessões. Ninguém cai no centro espírita, de paraquedas. Todos nos preparando no mundo espiritual. Todos, sem exceção. Sem exceção. Então, há esses médicos, muito preparo no mundo espiritual para isso. Porque o risco, eles caírem sob o domínio de inteligências sombrias. Eu sou um médium desse, levito, os objetos fluem. Em vez de por cento, eu vou para a TV para ganhar isso, ó. Dinheiro. Para destaque. Exatamente. Aí eu vou cair no domínio de inteligências sombrias. Que vão Aí querer vai primeiro o meu ser a fim, desgraceira. a minha desmoralização, inclusive da doutrina, que é o principal. Né? Então, eu vou ganhar destaque. Imagina, eu Levi, peço. Entendeu? Qual é o seu número? 38? Pode vir aqui. Aí eu também não, ok. Os bons espíritos saem, porque era para chamar a atenção da imortalidade para ele para o centro. Compreender e servir no bem. Para os espíritos chegarem e materializar como aqui, para a irmã Sheila, curar alguém, fazer alguém. Mas aí eu não quero ir para o centro. Eu não quero fazer esse trabalho. Eu não vou ganhar Só nada. quero um espetáculo. Aí, a faculdade é o tempo que eu me preparei. Eu afasto os bons e venho os outros, os sombrios, que vão utilizar essa faculdade e vão promover, depois eles tiram de vez. E eu termino na cadeira, como uma médium Otília de Ouro, que Chico intercedeu para ela sair da cadeira. Né? Porque ela queria fazer uma plástica no nariz, no rosto. Então, ela oferece a faculdade. O cirurgião falou no Rio de Janeiro, venha. Chico tem fotos com ela, a irmã Josefa materializada. Vai materializar a irmã José antes desse filme. Ele assina, Chico, é autêntica, médico de efeitos físicos. Mas quando lá vai o médico, eu não vou para centro, a equipe de médicos, riquíssimo. Eu não vou frequentar a casa de Tereza. Não tem ar-condicionado, não tem nada. O Vale da Vida, né? Você faz em minha casa, aos médicos, a elite do Rio. E eu faço a melhora de seu nariz. E ela aceitou. Só que Bezerra, Sheila não foram. E ela falou coisa. O tempo todo de novo não foram. Aí veio entidades sombrias. Depois ela contratou, digamos, Ivonete Mariani, que é escuro para manipular bonecas de plano. Foi pega na fraude e o médico mandou ela passar 2 semanas na cadeia ou mais. Chico Xavier interviu com sua moralidade. O terceiro, a febre, interviu e tirou ela da cadeia. E nunca mais eu sei o resultado dela. Chico chorou tanto. Porque todos nós podemos cair. Ela se achava o nariz muito feio, o rosto muito feio. A gente acha absurdo, mas cada um tem as suas dificuldades, né? Verdade. Não dá nem para julgar. Então, e ela deu graça, né? Porque não entrou na entidade Na cadeia. sombria. Tem um caso no livro Instruções Psicofônicas, que é uma mensagem de arrepiar por Chico Xavier. A mulher é vidente e médium de efeitos físicos para cura com Bezerra de Menezes. Se programou com ele no mundo espiritual. Mas a filha queria roupas caras. Ela pobre, costureira do Rio, roupas bonitas, e ficava na mente da mãe. Ela começou a fazer atendimento em casa, a Bezerra aconselhou a ela, não, minha filha, não 100%. Não, Bezerra não quis, ela fez. E começou a usar suas mãos nas barrigas das gestantes para abortar. Meu Ela Deus. desce às trevas. Amargo depoimento, acho que é esse. Senhora, você chora. Ela desce às trevas, tudo para agradar a filha. Começou a receber presente, depois dinheiro. Usava as intuições, toda que ela aprendeu com Bezerra, as garrafadas e tudo para aborto. Trabalhou anos no centro com Bezerra. Então ninguém... cada vez que eu vejo esses casos, eu bordo minhas barbas, não tenho mais de molho. Porque se aconteceu com o outro, que é filho de Deus como eu, por que não pode acontecer comigo? Onde é que... Em Anne, os espíritos dizem, vamos ver qual é a brecha, qual é o desejo central dele. É Mega Sena? É isso? Os espíritos passam anos observando as nossas brechas.
para naquela hora ele agir. Aí você, Tereza, olha, mas rapaz, 20, 30 anos caiu. Quem será salvo? O que perseverar até o fim. Jesus não jogou a palavra fora. Serão salvos aqueles que perseverem na sua reencarnação, na nossa linguagem, até o fim. Tem gente que cai no final. Já vi presidente, o vice-presidente do centro cair, a mulher morreu, ele caiu na bagaceira do sexo. O homem já tinha mais de 60 e poucos anos. Quer dizer, você fica chocado. Tereza relatou algo ontem, rapaz, sobre obsessão. Então, a gente não julga ninguém, porque eu não sei, porque se eles tiveram a proteção de Deus, e Bezerra, e caíram, por que eu não posso cair? Né? Eu espero em Deus que não, que ninguém mais. Então, domingo tem reunião no centro, quem quiser ir, palestra Jesus, a estrela prometida, a menina Cris, Mascarenhas, quiser ir, 9 horas da manhã. Feliz final de semana, né? Não come um camarão, porque é altamente indigesto, né? Camarões não, final de semana não coma prato de camarão, porque pode dar um problema terrível. Então, vamos fazer a nossa peça. Aí só no trabalho de materialização e de fotografia, eu faço a brincadeira, todo mundo riu. Quando tirar essa foto, um monte de camarões na cabeça de você. Vamos lá. Agradecer a presença do Cristo, dos benfeitores espirituais. Agradecer ao trabalho de André Luiz, de Emmanuel, de Chico Xavier, com o objetivo de deixar na Terra um manancial de luz para o nosso caminho, para a nossa jornada. Então que Jesus, encontrando em nós essa disposição de aprender para servir, encontrando em nós, Senhor, utiliza-nos. Nós sabemos que nossas forças ainda são bem pequenas, mas compreendemos sempre com tua passagem no alto do monte, diante de 5.000, e teus apóstolos só tinham 3 peixes e 5 pães, e tu multiplicaste e saciaste a fome de 5.000 pessoas. Esperamos em Deus podermos oferecermos algo de nós, e que em tuas mãos, de teus emissários, sacia a fome de paz, de esclarecimento daqueles que se acercam de nós. Muita paz a todos. Que assim seja. Assim seja. Um abraço. Seu Ferreira não veio, seu Ferreira. Passei o link novo para ele. Deve estar com visita, né? Deve estar. Já falei com ele que aquele cachorro dele está sob obsessão gravíssima. E acho que foi depois daquela foto que botaram aí a dança da seleção, que o Ivonete falou, acho que foi essa. Aquele boneco com cabelo Black Power, eu brinquei, aquele era Ferreira no passado. Não sei se essa boca de sino e cabelo black. Ele viu aquilo ali, deve ter entrado em depressão. Você na porta do raio, na porta do lado do raio, lá para fazer a desobsessão dele. O cachorro, quando começa, Maria, pode estar estranho. Começou o evangelho, o cachorro late. Falei, Ferreira, esse cachorro está sob obsessão gravíssima, filho. Então, leva ele para o centro, a Mariana dá um passe. E não é possível. O bicho foi calado. Começou, ele late. É verdade. Um abraço a todos. Já, Boa noite. Boa noite.